Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Lucas, dono do canal Build the Change, e hoje eu vou fazer uma resenha sobre o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, Além da Ordem. Bom, esse livro do Jordan, ele é a continuação do primeiro livro dele, que é 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos. Bom, no primeiro livro do Jordan, ele apresenta maneiras e formas de como a gente pode lidar com alguns problemas da nossa vida. Já nesse segundo livro, ele apresenta como que a gente pode abraçar esses problemas e como que a gente pode desenvolver maneiras que a gente pode lidar melhor com esses problemas. Partindo do pressuposto que esses problemas eles são normais e são inerentes ao nosso dia a dia e à nossa vida de forma geral. Fala galera, então, vou falar um pouco sobre o primeiro capítulo agora do livro do Jordan, que é Não denigra as instituições sociais de forma negligente. Bom, o que o Jordan quer dizer nesse primeiro capítulo? Ele fala que é interessante a gente refletir do quanto das nossas percepções elas são construídas e de quanto dessas percepções nós já nascemos com elas. Ele dá o exemplo sobre o conservadorismo e o liberalismo, que são dois pontos de vista que, se você for olhar de forma mais geral, eles meio que defendem pontos de vista que são bem próximos uns aos outros. Só que como algumas pessoas de um polo, elas se isolam de tal forma, achando que apenas a concepção delas sobre o mundo é a real, que outras pessoas do outro polo, também acreditando nessa ideologia mais rígida, fazem com que elas esqueçam quais são esses pontos em comum entre essas duas formas de pensamento. E o Jordan ele apresenta que, independente se você tem um pensamento conservador ou se você tem um pensamento liberal, você tem que entender que ambos os pensamentos são importantes para a vida, para você poder refletir o quanto das percepções suas são liberais ou são extremamente liberais, ou quanto das suas percepções são conservadoras ou extremamente conservadoras, e entender que o interessante é você tentar interagir entre esses dois pontos de vista, percebendo assim que a partir da interação desses dois pontos de vista você pode ter uma percepção mais elevada, mais, como eu posso dizer, consciente sobre como você pode lidar com alguns problemas, não tendo como subsídio não só um ponto de vista, mas sim a interação dos dois. Vamos lá, dando continuidade, a segunda grande ideia que o Jordan coloca no livro é: não jogue para debaixo do tapete tudo aquilo que é indesejável. Bom, o que no Jordan ele dá bastante exemplos práticos sobre a prática clínica dele, porque o Jordan, como um psicólogo, ele teve a oportunidade de conviver com pessoas que passaram por diversos traumas, sendo esses traumas extremamente pesados, e outras pessoas que passaram por alguns traumas mais leves, mas que não souberam lidar com isso. O que eu quero dizer com isso? Que o Jordan ele apresenta que a maioria desses problemas, eles foram apresentados porque essas pessoas, elas meio que se abdicaram de pequenas responsabilidades, fazendo com que essa sujeirinha, essa responsabilidade que não foi arcada, fosse sendo acumulada, fazendo com que toda essa sujeira fosse acumulada. Aí o que o Jordan ele fala que toda oportunidade ela se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Então é nesses pequenos acordos que você faz consigo mesmo, essas pequenas tarefas que você se propõe a realizar e você não realiza, fazem com que essa sujeira se acumule debaixo do tapete, fazendo com que um dia essa sujeira se acumulasse tanto que seja praticamente impossível de eliminá-la.
Vamos lá. Como parte 3 do livro do Jordan, ele apresenta a grande ideia: abandone as ideologias. O que é isso? Hoje vivemos numa sociedade que ela contempla a ideia do o rico é o vilão e o pobre é o bonzinho. Isso não só no Brasil, muitos lugares fora daqui eles apresentam essa ideia. E o porquê que eu estou falando desta forma para exemplificar esse tópico. O Jordan, ele apresenta que toda ideologia, todo ideal, ele tem um porquê de ter sido construído daquela forma. E que para você entender o real sentido dessa ideia, você tem que entender o porquê que essa ideia foi construída. Por que os ricos foram tratados como vilões e o porquê que os pobres são tratados como os bonzinhos. Muitas das nossas percepções, se você for buscar o real significado, o real sentido por trás dela, você vai entender e ver que não tem embasamento nenhum para você manter esse ponto de vista. Então, o ponto que eu coloco aqui para a gente ter uma atenção a mais, entenda o porquê de algumas ideias e o porquê de algumas ideologias e se faz realmente sentido você seguir elas ou não. Vamos lá, a quarta grande ideia do Jordan, ele apresenta: não permita que você se torne a sua pior versão. Bom, após alguns exemplos de pessoas que passaram por traumas bem pesados, o Jordan ele apresenta que todos passamos por momentos bons e momentos ruins na nossa vida. E que se você se deixar levar por esses momentos ruins, por esses momentos de trauma, você vai perder o encanto sobre a vida. E para exemplificar de uma forma mais clara, o que eu quero dizer com isso? Que todos vivemos momentos bons e momentos ruins. Só que o que eu quero que você entenda é que o quanto da sua percepção de como você está se sentindo é equivalente ao sentimento que você está sentindo naquele momento. Como exemplo, uma morte de um ente querido. Entenda que é natural passar por um momento de luto e que você precisa passar por isso. Não encare essa situação como sendo o fim dos tempos, o fim do mundo. Encare como sendo um processo natural e inerente à vida. E que todo mundo vive momentos bons e momentos ruins, e que a sua personalidade não deva ser moldada por pontos específicos na sua trajetória. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Esse foi um resumo bem abstrato sobre as ideias do livro, só que diferente do primeiro livro do Jordan, esse segundo livro dele é um livro um pouco mais denso. Para quem não está muito acostumado e habituado ao ritmo de leitura, eu não recomendo você iniciar por ele. Eu recomendo você iniciar pelo primeiro livro do Jordan, que é um livro um pouco mais sucinto, com um volume bem parecido com o segundo livro, mas com uma escrita mais clara, mais limpa. Já no segundo livro, ele já usa de alguns termos e terminologias que podem não ser muito comuns para quem não está habituado a efetuar uma leitura de forma diária, tá bom? Meu nome é Lucas, dono do canal Build a Change. Quem puder, curte, compartilha e comenta no vídeo. Eu fico muito grato. Eu faço esse vídeo com os intuitos de ajudar as pessoas que me acompanham e ajudar quem está à minha volta para evoluir e ser uma pessoa cada vez melhor a cada dia, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e valeu!